Vamos continuar aqui na nossa série Levar as Pessoas. E eu quero só explicar rapidamente, talvez para você que está nos visitando, que a VID tem uma missão muito clara para todos os setores, todos os ministérios, que é levar as pessoas a um relacionamento permanente com Jesus. Essa é a nossa missão. Então, nesse mês, a gente tem refletido a respeito de levar as pessoas. O que é levar as pessoas? Em 1974, em Lausanne, na Suíça, houve um encontro muito importante de lideranças evangélicas, de igrejas, de pastores, de teólogos. Um encontro que marcou a história da igreja. E esse encontro virou um movimento, inclusive um pacto muito importante, um lema que ainda conversa muito com a gente, principalmente aqui na VID, conversa muito com a gente, o Pacto de Lausanne. A gente subscreve, inclusive, esse movimento de Lausanne no Cabo, que foi posterior, como nossa confissão de fé também na VID, está no nosso estatuto, inclusive. Mas o Pacto de Lausanne, ele é muito interessante, né, nesse lema principal. Levar o Evangelho todo para o homem todo, para todo o homem. Mas eu quero pensar com vocês nessa noite, nessa parte. Levar o Evangelho todo, beleza, para a gente, tranquilo. Né? Levar o Evangelho todo, para a gente é algo claro. E a parte final, para todo homem, ide, né, por todas as nações, fazendo discípulos, pregando o Evangelho a toda criatura, também tranquilo para a gente entender isso de cara. Mas dentro do Pacto de Lausanne, há essa frase do meio que diz o seguinte: para o homem todo. Ou seja, olhar para o ser humano de maneira integral. Entender o ser humano como um ser integral, completo. Então, ele traz isso, não só simplesmente levar o Evangelho para toda criatura, para todas as pessoas, espalhar o Evangelho para o mundo, mas pensar também no homem todo, para o homem, o Evangelho que converse, que faça sentido para o homem todo. Entenda homem aqui como humanidade, tá? Homens, mulheres, enfim, humanidade, crianças, idosos, como humanidade. Então, o ser humano integral. E aí isso tem a ver com uma questão de justiça. E é isso que eu vou propor nessa noite. E eu quero começar a refletir com vocês sobre a prática da justiça nas Escrituras, na Bíblia. Quando a gente fala sobre justiça, geralmente, para nós cristãos, na nossa mente já vem logo a ideia de retidão, de vida reta. Então, uma pessoa justa é alguém que tem uma retidão moral, uma vida reta. É o que vem logo na nossa cabeça, eu acho que na maioria de nós, né? O que tem a ver mais com comportamento religioso. Então, quando a gente pensa em justiça, retidão, em uma vida justa, uma vida reta, nós estamos falando mais do comportamento religioso. Claro que isso faz parte do que é ser uma vida ou ter uma vida justa, é claro que isso faz parte da justiça, mas é uma parte de, e não toda a parte. E a gente precisa tomar cuidado com essa parte de, até porque ela é muito subjetiva. É difícil a gente saber quem de fato tem retidão moral. Bom, Jesus diz, a Bíblia nos diz que pelos frutos a gente conhece a árvore. Mas, mesmo assim, nós vamos depender do nosso julgamento, da nossa maturidade, então há certa dificuldade aqui. Só que a prática da justiça na Bíblia não é só sobre essa vida reta, sobre essa retidão moral, mas é também sobre justiça social. E quando a Bíblia fala sobre justiça social, ela fala como se fosse uma marca da fé das pessoas, uma marca do relacionamento das pessoas com Deus, porque o Deus de Israel, o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, o nosso Deus é um Deus da justiça.
é um Deus que é justo, é um Deus que faz justiça. Então, a partir do momento que nós agimos também com justiça, estamos evidenciando que andamos com Ele, que o conhecemos, e é uma marca importante da nossa fé. Olha o que Jó diz lá em capítulo 29, versículo 14, lembra? Jó é um cara, tem a história de Jó na Bíblia, um homem íntegro, justo, capítulo 1 já começa dizendo isso sobre Jó, mas é um homem que perde tudo. A tragédia, enfim, chega na casa de Jó. Jó vai perdendo seus bens. Jó era um homem muito rico, mais rico da sua região, na narrativa bíblica, mas ele vai perdendo seus bens, até o ponto dele perder seus filhos, perder sua família, todos morrem, Jó perde tudo. Então, o livro de Jó nos conta um homem com seus dilemas, suas crises, suas interrogações em relação a Deus, mediante o sofrimento, um homem que sofre muito. E lembra, um homem que já no capítulo 1 diz que era justo. E aqui no capítulo 29, Jó diz o seguinte: a retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Se nós pensarmos como geralmente a gente pensa, em vida reta, em retidão moral, nós vamos pensar que Jó está batendo no peito dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma vida reta, moralmente falando eu sou, enfim, impecável. Por quê? Porque a retidão é a minha roupa, a justiça é meu manto e o meu turbante. Eu me visto de retidão, eu me visto de justiça. Eu sou um crente mesmo, eu sou um homem temente a Deus. No meio batista, que é o nosso meio, eu sou um batistão. Eu tenho uma vida reta. Só que Jó não está falando nesse sentido aí. Os versículos que estão ali no mesmo capítulo vão nos dar pistas importantes. Por exemplo, ele diz o seguinte: eu auxiliava os pobres e os órfãos que precisavam de socorro. Ao falar, ou ao se afirmar como uma pessoa reta, o que está na mente do Jó? Sobre o que ele está falando? E ele começa a dar pistas, porque aqui ele está falando, no começo do capítulo, ele diz, como se dissesse ao Senhor: ai Senhor, quando de novo as suas bênçãos estarão sobre mim? Não é possível, eu, uma pessoa assim reta, sofrer tanto, me parece que Deus tirou a mão, as bênçãos dele não estão mais sobre mim. Essa é a sensação de Jó, um homem íntegro, justo, que talvez em determinado momento da sua vida se sentisse muito abençoado por Deus, mas nesse momento ele está se sentindo um desgraçado. Alguém que não é abençoado. Você já teve essa sensação de em um momento, determinado momento da sua vida, no sofrimento, falar: peraí Deus, o Senhor tirou a mão, o Senhor não está mais comigo? E Jó está com essa sensação. Mas ele diz: eu sou reto, eu sou justo. E ele começa a dizer o que é ser reto e justo no entendimento dele, no entendimento do povo de Israel. Eu auxiliava os pobres e os órfãos que precisavam de socorro. E mais, trazia alegria ao coração das viúvas. Jó era alguém preocupado com os vulneráveis. Alguém não só preocupado na teoria, mas alguém que praticava essa preocupação. Alguém que ia ao encontro dos vulneráveis, inclusive das viúvas. Ele tinha essa preocupação. Ele diz mais: servia de olhos para os cegos e de pés para os aleijados. De pés para as pessoas com deficiência. Ou seja, Jó tinha esse carinho, esse cuidado, ele de alguma maneira tirava um pouco do sofrimento dessas pessoas. Era um pai para os pobres e defendia a causa dos estrangeiros. Versículos bíblicos ao redor desse versículo, no mesmo capítulo de Jó 29. O que é retidão para Jó? Retidão para Jó é justiça social. E se você olhar as Escrituras, desde o Antigo Testamento, e a gente vai partir para o Novo também, nós vamos perceber muito isso, muito isso. O que é ter uma vida reta? Para Jó é cuidar dos pobres, né? Cuidar das viúvas, a ser socorro então para essas pessoas vulneráveis, ajudar ao máximo essas pessoas. Eu tenho a impressão que Jó era alguém que, com as suas muitas riquezas,
enfim, dividia, repartia da sua riqueza com as pessoas, alguém indignado com a injustiça, alguém que não podia ver pessoas passando necessidades, ele logo queria ajudá-las, auxiliá-las. Olha o que Tiago diz e como Tiago aplica essa questão já no Novo Testamento. Tiago vai dizer o seguinte: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago vai falar que tem uma religião que não é pura, não é verdadeira, que é só religiosidade. E no contraste ele diz, mas há uma religião que ela é verdadeira. E qual é essa? É da vida reta, é a da santidade, é da justiça, ou de um viver justo, de uma retidão moral. Não, Tiago vai falar, olha, essa religião verdadeira é aquela que pratica, é aquela prática, é a que cuida dos órfãos e das viúvas. Lembrando que órfãos e viúvas na Bíblia representavam os vulneráveis, aqueles que eram deixados de escanteio, aqueles que muitas vezes não eram cuidados nas suas sociedades, nas suas realidades. E Tiago está falando, olha, a religião verdadeira é essa, cuidar dessas pessoas e não se deixar corromper pelo mundo. Olha o que ele ainda diz, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a fé pelas obras. Para Tiago não existe uma declaração somente de fé. Ou seja, eu declaro que tenho fé em Deus, eu declaro que sou um cristão, eu declaro que sou um batista, que sou um evangélico, sei lá, eu declaro isso ou aquilo. Para Tiago isso não vale. Só dizer ou mostra a sua fé que eu mostro as minhas obras. Tiago vai dizer que a fé sem obras ela é morta. Não adianta nada eu dizer que tenho fé, eu afirmar que tenho fé, se isso não é claro nas obras. Tiago não está dizendo que pelas obras eu alcanço algum benefício de Deus. Tiago não está dizendo que pelas obras eu sou aceito por Deus. Não, nem isso, não é por obras, a gente sabe que é pela graça, mas Tiago está dizendo que as obras evidenciam que de fato eu tenho fé. As obras mostram, e para Tiago, obras é uma questão de justiça social. Para Tiago, obras é uma questão desse olhar carinhoso, amoroso, de socorro aos vulneráveis, aos necessitados, aos que estão à margem na sociedade. É isso que Tiago está dizendo aqui. A justiça social como uma marca, ou como a marca da fé. Me parece, ao olhar para o Antigo e para o Novo Testamento, e na aplicação que Tiago faz, desde as escrituras que ele tinha na sua época, e já numa carta no Novo, que a conversa é a mesma. A conversa é a mesma. Olhar para o ser humano na sua completude, de maneira integral, olhar para as pessoas entendendo que elas não têm só necessidades espirituais. Nós crentes, a gente tem um problema aí, porque a gente acha que é simplesmente pregar o Evangelho, é falar para as pessoas, olha, tem Jesus, Jesus é nosso Salvador, nosso Senhor, aceita Jesus que você vai ter a garantia da eternidade. Mas a pessoa está com fome, ela está com frio, ela está cheia de contas para pagar, ela precisa de um socorro naquele momento, e a gente está dizendo, como Tiago vai usar essa ilustração, meu irmão, Deus te abençoe, vá em paz, mas ele precisa de roupa. Nós temos mania de pensar só na vida espiritual das pessoas. Não, mas o importante, essa é a desculpa do crente, o mais importante é a vida espiritual, Ronde. Então o mais importante é que a gente fale de Jesus para elas. Mas espera aí, me parece que a Bíblia aponta um outro caminho, não é só sobre isso, é também sobre isso, mas é sobre justiça social. A gente não pode fazer vista grossa em relação a isso. Agora eu vou pegar mais pesado. O que Jesus disse sobre a prática da justiça?
Se você, mas Antigo Testamento, mas Tiago aplicando, então vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Esse texto aqui a gente já vai ler. Jesus é um texto escatológico, ou seja, é um texto do futuro. Jesus está falando sobre algo que vai acontecer. E aqui dentro desse capítulo, Jesus é o rei, tá? Então começa ali, então o rei, entenda que é o próprio Jesus. Jesus vai separar ovelhas, então depois você lê em casa o capítulo inteiro, ele vai separar ovelhas de bodes. Coitado dos bodes, né? Eu não sei qual é a questão do bode aí, né? Um bode é um bichinho tão bonitinho também, mas aqui é ruim. Jesus vai separar em 2 grupos. Todo mundo vai encontrar Jesus, e ele é o rei, e ele vai separar as pessoas em 2 grupos. Bodes e ovelhas. E aqui ele está falando para as ovelhas, mas o argumento é o mesmo para os bodes. Dá uma olhada no que diz o texto. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pô, legal! Os crentes hoje ainda pregam sobre o céu, sobre o reino de Jesus. Olha, aceita Jesus para você ir para o céu. Aceita Jesus no seu coração, porque pelo menos você garante aí essa questão na vida espiritual. Quem não quer fazer parte do reino do rei? E aqui ele fala: recebam como herança o reino. Um prêmio espetacular. Mas olha só o que ele continua dizendo: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Esse texto é um dos textos que mais nos incomodam. E talvez seja um dos textos mais difíceis de Jesus, ou das falas de Jesus, para a nossa compreensão. Do que Jesus está falando aqui? Se o restante das Escrituras nos mostram que a salvação é pela graça e não pelas obras, a impressão a priori que nós temos nesse trecho é que Jesus está falando que esses caras conquistaram a salvação pelas suas obras. A impressão, aí a gente precisa olhar dentro dos parâmetros de toda a Escritura. Será que é sobre isso? Há uma contradição aqui? A gente já sabe que não. Mas então, se a salvação não é pelas obras, o que Jesus está querendo dizer aqui? Sobre o que ele está falando? De novo, lembra que eu falei sobre a marca da fé? Olhar o ser humano todo, né? Ali o lema do movimento de Lausanne, o pacto de Lausanne, olhar para o ser humano todo. Para Jesus não tem essa de simplesmente ir lá pregar o Evangelho. O próprio Jesus, é dito em Mateus, que ele pregava, ele ensinava, mas ele também curava. Ele curava as pessoas, ele cuidava das pessoas, é um ministério completo, integral. E aqui Jesus está falando o seguinte: olha, eu tive fome e vocês me deram de comer. E esses caras vão perguntar: quando a gente fez isso? Quando Jesus nós demos de comer para o Senhor? Quando que nós demos de beber? Quando que nós o acolhemos? Quando que nós demos roupas para o Senhor? Quando que, enfim, nós cuidamos do Senhor enfermo? Quando que nós visitamos o Senhor preso? E ele vai dizer: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, vocês me fizeram, vocês fizeram a mim. Quem são os pequeninos? São os vulneráveis da sociedade. São os pobres, são aqueles que estão à margem da sociedade. E Jesus está dizendo: olha, a marca da fé de vocês é visível. Eu sei que vocês me conhecem e eu conheço vocês, por isso sejam bem-vindos, porque vocês caminham como eu. Vocês seguem os meus passos, vocês continuam fazendo aquilo que eu comecei a fazer, vocês fazem em meu nome.
Vocês têm uma vida como a minha. Vocês ainda têm um olhar e vocês agem em favor dos menos favorecidos, daqueles que estão esquecidos na sociedade. O mesmo argumento é dito aos bodes. Quando ele diz, olha, vocês eu não conheço, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Olha só que pesado isso, eu tive sede e vocês não me deram de beber. Vocês não cuidaram de mim quando eu estava enfermo, vocês não foram me visitar preso. Não, vocês não fizeram isso por mim, eu não conheço vocês. É o mesmo argumento. Olha como a questão da justiça social é importante nas Escrituras. Outro texto de Jesus. Vamos continuar dando esse nó aí. Então Jesus disse ao que tinha convidado, Jesus estava num banquete, e ele vai dizer o seguinte: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Mais um dos textos que incomodam de Jesus. E um dos textos mais chocantes dentro das falas, das narrativas de Jesus. Sobre o que ele está falando aqui, é nesse mesmo trecho que ele vai falar que aquele que não deixar pai e mãe, na verdade a palavra que ele usa é quem não odiar seu pai e sua mãe, seus filhos, seus parentes, quem não deixar então a sua família por amor a mim, não será meu discípulo, não é digno de ser meu discípulo, não deve ser. Jesus não está dizendo que literalmente a gente deve olhar para as nossas familiares e dizer, olha, eu não quero mais ter parte com vocês, eu vou lá seguir Jesus, não é sobre isso. Mas Jesus está dizendo que nós devemos amá-lo mais do que a nossa própria família, nós devemos honrá-lo mais do que a nossa própria família, a nossa vida deve estar apontada mais para Ele do que para a nossa própria família. E é nesse mesmo contexto que ele diz o seguinte, olha, vai convidar alguém para um banquete, convida gente vulnerável, gente que não vai poder te retribuir. Naquela época de Jesus, como hoje, esses banquetes eram banquetes de negócio. Sabe que a gente fala de network hoje? É importante você fazer um network. Quando a gente faz isso? Em festa, em jantares, em banquetes. E a lógica era essa o tempo todo, os ricos queriam encontrar pessoas também ricas, que poderiam trazer benefícios para elas, sabe tipo esses encontros de influenciadores? Sabe quando influenciadores fazem um retiro gospel? Coisa mais ridícula do mundo. É ridículo. São convidados para um retiro gospel de influenciadores para fazer o quê? Para mudar o quê? Não é sobre mudar, Ronde, é sobre network, é sobre contatos, é sobre negócios. E Jesus não está dizendo que não pode fazer isso, mas o que Ele está dizendo é o seguinte, olha, vocês estão preocupados em todo momento fazer isso, esse é um sistema que pegou o coração de vocês o tempo todo estão preocupados em ganhar, vocês estão o tempo todo preocupados em retribuição, alguém que possa trazer algo para vocês, alguém que vai trazer um negócio novo, que vai abrir uma porta, ou seja, vocês são interesseiros o tempo todo, essa é a lógica da sociedade, era naquele tempo, continua sendo hoje. E Jesus está falando fortemente contra isso, falando, você está pensando em fazer isso? Eu vou te dizer o seguinte, não faz isso não. Dá um banquete para gente que não vai poder te retribuir. Chama os pobres para comer um banquete na tua casa, as pessoas com deficiência. Coloca os vulneráveis dentro da sua casa e dá um banquete para eles, porque esses outros aí vão poder te retribuir. Agora, quando você faz isso para pessoas que não podem te retribuir, aí sim você está entendendo o meu coração e a lógica do reino. Está vendo como um texto conversa com o outro, como vai ficando mais claro? Como a justiça social
é uma marca importante da fé? Ele diz ainda no finalzinho: a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. A recompensa, gente, sai dessa lógica e dessa rede de network, de recompensas, retribuição, interesses, porque essa vida aqui, ela é muito pequena, é muito curta e muito insignificante à luz da eternidade. Há uma eternidade pela frente. Os valores do reino de Jesus são valores eternos. São valores eternos. Por isso eu digo que a justiça divina, ela é regida pela graça. E aqui é um negócio que só pelo Evangelho a gente consegue entender. Só pelo Evangelho. A justiça sendo regida pela graça. Por quê? Porque justiça é quando você recebe o que você merece. Seja para ser absolvido, ou para ser condenado. Para receber uma pena. Justiça, você recebe o que você merece. Então você vai receber, mesmo que seja para ser condenado, quando a gente fala sobre justiça. E quando a gente fala sobre graça, você recebe o que você não merece. É um favor imerecido. Na verdade, você e eu merecíamos a condenação, mas recebemos a salvação em Cristo Jesus. Recebemos relacionamento com Deus, mas nós não merecíamos isso. Nós merecíamos a ira de Deus, mas recebemos o amor dele. Então isso é graça, e graça e justiça parece que são antagônicos, porque como assim uma pessoa que merece a pena vai receber a graça? Como uma pessoa que merecia ser condenada, de repente ela é absolvida no tribunal de Deus? Como a gente entender isso? É uma lógica que para nós não funciona. Parece que é uma lógica que não conversa com a nossa lógica. Essa é a graça de Deus, é que a gente tem tanta dificuldade de entender. Por isso eu disse aqui que a justiça divina, ela é regida pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Olha como Tiago continua dizendo lá no capítulo 2, se vocês de fato obedecerem à lei real, à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Tiago, usando o resumo que o próprio Jesus fez da lei, ao ser questionado sobre a lei, amar a Deus é amar o próximo. A lei áurea do amor, Tiago vai dizer o seguinte, olha, se vocês obedecerem essa lei do reino, qual é a lei do reino? Não é que a lei do reino não é bandido bom é bandido morto. Jesus vai falar, quando eu estava preso, vocês foram me visitar. Essa não é a lei do reino. A lei do reino é amar o próximo. A lei do reino não é, esse mereceu ser condenado. E eu sei que o nosso coração, muitas vezes, essa sede que a gente tem pela justiça, da maneira como a gente entende, a gente quer mesmo de fato ver pessoas sendo condenadas, pessoas sendo torturadas. Tem gente que deseja que pessoas sejam mortas em nome da justiça, e talvez, e há muitos casos que as pessoas mereçam isso, há casos que nós merecemos, eu entendo tudo isso, só que a justiça de Deus é regida pela graça, e a graça é favor imerecido, e Tiago vai dizer, olha, se vocês obedecerem, então é essa lei que importa. Qual é a lei que importa? De amar ao próximo, não é tirar a pedra em quem adulterou, não é olho por olho, dente por dente, não é sobre vingança, não é sobre matança, não, é sobre amar o próximo, e Tiago vai aplicar dizendo o seguinte, se vocês obedecerem, estarão agindo corretamente, o que é amar o próximo em Tiago? É justiça social. Leia depois capítulo 2, final do 1, capítulo 2 de Tiago, você vai perceber a preocupação de Tiago em que as pessoas menos favorecidas fossem cuidadas, que
que o alimento chegasse à mesa, que a roupa chegasse àquelas pessoas, que o cuidado, o acolhimento com os mais vulneráveis fosse claro, que a igreja se empenhasse nisso. Isso é amar o próximo. Amar o próximo para Tiago é prático, é você fazer, não é teoria. Eu amo o meu próximo, eu vou lá em casa orar por eles. Que situação terrível, você viu com fulana, com ciclano? Vamos orar por eles. Orar muitas vezes por crente, por evangélico, é a maior desculpa que a gente dá para não fazer nada. Porque às vezes nem orar nós oramos, vamos ser bem sinceros. A gente fica sabendo de alguém que está necessitado, passando dificuldades, e a gente fala, puxa vida, a gente até criou um personagem. Meu Deus, puxa vida, vou orar, vamos orar por essa pessoa. Ou no WhatsApp a gente bota a mãozinha de oração e nem sequer lembra de tirar um tempo no dia para orar, de fato. Amar o próximo em Tiago é na prática, Pacto de Lausanne, levar o evangelho todo, a gente já sabe como é isso, para o homem todo, para todo o homem. Hoje nós pensamos nesse para o homem todo. A missão da vida é levar as pessoas a um relacionamento permanente com Jesus. Isso também é fazer justiça. Para cumprirmos a missão de levar as pessoas a um relacionamento permanente com Jesus, nós precisamos fazer justiça. Precisamos praticar a justiça. Senão nós não estamos sendo completos na missão que Deus nos deu. Senão nós não estamos fazendo direito aquilo que Deus nos deu. Nós precisamos fazer justiça, pensar no homem todo. Esse é o desafio que a gente tem. E eu quero pensar com vocês, a partir também dessa frase do Tim Keller, que diz o seguinte: fazer justiça inclui não apenas o conserto do que está errado, mas também a generosidade e interesse social, especialmente em relação aos pobres e vulneráveis. Nós, como igreja, precisamos ajudar no conserto daquilo que está errado. Nós precisamos estar e ser ativos nisso, no conserto daquilo que está errado na sociedade. E a igreja tem feito isso muito mais no sentido de ficar apontando o dedo para as pessoas, pecados e possíveis pecados. Gente, vocês viram agora nessas 2 semanas a música da menina, uma menina talentosíssima, paraense, Aimee, talentosíssima. Compositora, uma música linda, eu gosto do estilo dela, gosto daquele estilo mais alternativo. Está uma polarização em cima do que ela disse, está uma brigaiada na internet, um monte de ativista de dentro de casa, de internet, falando um monte de coisa. A igreja agora ela quer brigar com o que está errado, está apontar dedo, é pecado, aquilo é errado, aquilo é pecado, aquilo é mentira, aquilo outro, isso não é de Deus, isso é de Deus e tal. Mas peraí, tem gente que está passando fome, tem gente que está passando necessidade, tem um monte de situação injusta na nossa cidade, e o que nós estamos fazendo para mudar isso? Nós somos bons em ficarmos indignados com as situações, mas fazemos muito pouco para mudar aquela situação. O que a gente tem feito? E o Tim Keller vai dizer, olha, não é só consertar o que está errado, mas também ser generoso, ter interesse social, especialmente em relação aos pobres e vulneráveis. Às vezes passamos nos nossos carros com ar-condicionado e olhamos as pessoas nas ruas e pensamos, puxa vida, quanta gente na rua. Mas a gente vai embora para casa, no nosso conforto, a gente vai embora almoçar. E o que nós temos feito para mudar essa realidade? Qual é o nosso interesse de fato pelos vulneráveis? Vamos refletir para a gente colocar em prática. Esse teólogo chamado Joel Green, ele diz o seguinte: a disponibilidade dos bens mostra a disponibilidade do coração. Quando a gente fala de generosidade na vida, nós não somos apelativos em nenhum momento. Você não vai ver nem o Daniel, nem eu, qualquer outro líder aqui, ou qualquer outra líder, apelando para que vocês deem o dinheiro, para que isso, para aquilo. Não, a gente não vai fazer isso. Nós vamos falar do privilégio de ofertar, de ser generoso, não só em relação à vida, mas também à vida, às pessoas que precisam.
Mas nós precisamos todos, e aí é uma questão de lógica, a gente tem que concordar, que há pessoas que estão sempre mais dispostas à generosidade do que outras. Tem gente que se der alguma coisa, dá com dor no coração, dor na alma. Parece que se vai ofertar um dinheirinho, parece que dói a alma da pessoa. A disponibilidade dos bens mostra a disponibilidade do coração. Às vezes eu falei esses dias, eu sou meio chato com algumas coisas. Eu não sou apegado, mas sou chato, eu sou meio metódico com algumas coisas. Com limpeza eu sou meio chato, né? E aí eu terminei eu odeio carro sujo, por exemplo. Vai me dando, parece que a vida inteira está desorganizada. Sabe quando o carro está parecendo que virou um guarda-roupa e virou um monte de coisa, tem barata andando. Aquilo que quer me matar é aquilo lá. E o nosso carro estava mais ou menos assim, né? Porque a Aline, a Ju, elas gostam de jogando as coisas lá. E não é que elas são culpadas, cada um tem seu jeito. Né? Mas joga roupa, deixa não sei o quê, deixa sapato, deixa sandália. Eu falo, gente do céu, isso aqui é um armário, é um guarda-roupa que anda por aí. E aí nós fomos lavar o carro e lavei o carro e tal. E aí logo depois de lavar o carro, estava cheirosinho, bonitinho, você entra, dá até uma paz assim na alma, né, de espírito. Você fala, nossa, que gostoso. Parece que o carro até não é um carro diferente. É um carro novo, parece que você trocou de carro. E aí deu aquela paz e dirigindo. Aí uma hora a Ju levantou assim e falou, não, tem uma areia aqui, eu não sei do que é. Eu falei, tem o quê? Tem uma areia no banco. Eu falei, areia no banco? Meu Deus do céu, levanta aí. Eu já comecei a bater desesperado, tira areia, tira areia. Como que essa areia está aí? Eu não sei onde, eu não sei, mas foi seu chinelo, será que é sua sandália? Você colocou de cima do banco? Ela, não sei onde, eu não sei. Daí eu peguei a sandália, ela estava cheia de areia. E ela tinha jogado de cima do banco. Aí eu falei, Ju, quer saber? Tá bom. Deixa Deus tratar meu coração então. Dá vontade, tipo, lavou o carro, já pega um balde de lama e joga dentro. Já! Deus trata o coração. Para não ficar apegado a essa bobeira. Às vezes nós nos apegamos a coisas tão bestas, tão fúteis. Muitas vezes o dinheiro manda na gente. Aquilo que a gente tem que guardado na conta vira um ídolo, um poste ídolo, e a gente não consegue mexer por nada lá. Nós não dispomos os nossos bens, as nossas casas, os nossos automóveis para pessoas que precisam. Mas o que o Joel Green fala é muito certeiro. A disponibilidade dos bens mostra a disponibilidade do coração. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Nosso coração fica evidente. Então onde está o nosso coração? Onde está? Segunda frase para a gente refletir, essa é minha mesmo. Abrir as nossas casas e carteiras uns aos outros. Eu pus por querer carteiras aí. Abrir as nossas casas e carteiras uns aos outros. Convidar os pobres e os estrangeiros, entre aspas, os vulneráveis, para as nossas vidas e comunidades. Isso aí é a prova da nossa fé. São marcas da nossa fé. Tem muita gente na vida que quer fazer alguma coisa em relação a isso. E me procuram, e eu sei, como instituição ainda a gente não está conseguindo. Mas a minha resposta continua sendo a mesma. Vai e faz. Nada te proíbe de fazer. Você tem uma casa? Tem, amém, beleza, começa por lá. Você tem um salário? Tenho, beleza, começa pelo seu salário. Você tem um carro? Começa por lá. Faz, vai fazendo, abre a sua casa, abre a sua carteira para as pessoas. E outra, vai pela lógica de Jesus, convida pessoas que não vão poder te retribuir em nada, põe dentro da tua casa. Onde? Mas a casa é um lugar sagrado para mim. Então você não está entendendo nada do Evangelho. Não está. Se eu tenho dificuldade de colocar pessoas dentro da minha casa, eu estou com uma dificuldade muito grande, então, de entender o Evangelho de Jesus, porque Jesus andava nas casas, entrava nas casas, saía das casas, usava as casas, enfim, faz parte do reino dele. É como a galera põe aí um adesivo, né? Compra um carro novo e põe, propriedade do Senhor. Aí vai pedir lá emprestado para você ver.
Se é do Senhor, é do cara que colocou o adesivo. Aliás, eu odeio esses adesivos. Você pode colocar, mas eu não gosto. O adesivo nada a ver, esse tipo de adesivo aí. Se você tiver, não vou ficar olhando se você tem ou não. Mas, né, não se preocupe, vai lá e tira escondidinho para passar menos vergonha. Mas não tem nada a ver. Uma vez eu lembro de um missionário, e eu posso contar essa história, que é antiga, vocês não vão saber e não é daqui. Mas o missionário pedia para a gente orar para ele comprar uma van, porque a família dele era muito grande, mas principalmente porque ele queria usar para o ministério e tal, para abençoar as pessoas e não sei o que e tal. Ah, legal. A galera orava e tal, e não sei o que, ele fazendo projeto, ele comprou a van. Aí chegou uma conferência missionária, e tinha que buscar os missionários que estavam vindo das agências na rodoviária, e a gente lembrou, falou, o cara tem uma van, ele comprou dizendo que era para abençoar o ministério, nós fomos atrás dele. Ô fulano, presta a van para a gente, que o pai com a gente pode dirigir, né? Tem gente que às vezes, né, quer melhor dirigindo, vai dirigir, mas vamos pegar lá os missionários que chegaram e tal. Não. Como assim não? Não, esse carro é para minha família. Peraí, você falou outra coisa lá atrás. Não pode? Não, é o carro da minha família, é de uso exclusivo da minha família. Certinho, missionário, vai lá, vai ler o Evangelho. Não está entendendo nada. Mas é o nosso coração. É o nosso coração. E para terminar, a hora que o Tim Keller fala sobre o texto lá que nós lemos de Lucas 14, quando Jesus fala, convida os pobres para sua casa e tal, olha o que o Tim Keller fala e como ele aplica isso. Ele está falando que Jesus está dizendo, ele está dizendo, né, Jesus, que devemos gastar muito mais dinheiro e bens com os pobres do que com o nosso próprio divertimento, seja em férias, seja em restaurantes, seja em reuniões com gente importante. Eu li essa frase essa semana e essa frase tem mudado a minha perspectiva e a minha vida. De novo, tem muita gente que me procura e fala, eu quero fazer alguma coisa. Começa por aí. Eu também. O que Jesus está afirmando em Lucas 14 é que nós devemos gastar muito mais dinheiro e bens com os pobres do que com o nosso próprio divertimento. Sabe de uma coisa? Se você sai 3, 4 vezes no mês para jantar fora, saia 2, pega o valor que você gastar nas outras 2 e dá. Eu também. Eu falei isso com a Ju hoje. Nós não saímos muito porque a gente não tem condição de ficar saindo toda hora, e somos em 4. Mas eu falei isso com ela. Falei, nós precisamos ver se um mês a gente vai sair, se tem mesmo, não, a gente precisa, vamos morrer se não sair. Não sai. Pega o dinheiro que quer gastar nisso e doa. Oferta para pessoas que precisam. Ou faz um jantar para pessoas que não têm comida. Oferta. E ele fala aqui de férias, inclusive. Tim Keller está sendo bem radical na sua interpretação do texto. Mas eu entendo que o caminho é por aí mesmo. Só que isso é muito contra, isso aqui é utópico para nós. A gente vai ser tocado hoje, amanhã a gente esqueceu disso aqui. Porque o sistema nos engole. O sistema nos engole. A gente vai ficar impactado hoje, amanhã a gente esqueceu, amanhã a gente continua atrás dos nossos jantares, do nosso divertimento, das nossas grandes férias. E a gente consome, inclusive queremos consumir igreja. Nós queremos uma igreja que traga algo para a gente. Nós queremos trocar também com a igreja. Quando a lógica do reino de Jesus é outra. E eu fiquei pensando lá em casa, se eu deixar de sair um mês, se eu deixar esse lazer que não é necessário, a grana que eu invisto aqui, acolá, eu consigo juntar uma boa grana para ofertar para pessoas que precisam. Consigo. Por que eu não faço? Porque eu sou egoísta. Porque eu estou dentro do sistema. E o sistema me atrai, me prende, e eu não consigo sair desse sistema. Só que o Evangelho de Jesus Cristo nos tira desse sistema aí.
nos arranca de lá, nos dá uma nova perspectiva, um novo entendimento da vida. A gente para de pensar só em nós mesmos, naquilo que traz benefício, prazer para nós, e a gente começa a se preocupar com o outro, porque na verdade o outro sou eu. O outro é meu irmão, minha irmã, como seres humanos. E por que a gente não se coloca no lugar do outro? Por que nós não sofremos as dores do outro? Por que a gente não resgata pessoas desses lugares onde elas estão? Porque somos egoístas. Levar as pessoas a Jesus também é uma questão de justiça social. Também é uma questão de justiça social. Não é só sobre isso, mas também é. Eu vou pregar o Evangelho, mas vou viver o Evangelho com as pessoas, para elas, em prol delas. Meus amigos, minhas amigas, a gente precisa despertar para isso. O Max está aí na frente, está com o currículo dele hoje aí. Se você receber uma folhinha do Max, é o currículo, ele quer trabalhar. A gente precisa arrumar um emprego para ele. Mas por que a gente não se esforça tanto para arrumar um emprego para ele? Porque nós estamos pensando no nosso emprego. A gente está pensando na nossa vida. A gente esquece. Chega a segunda, esquecemos. A gente entra no modo automático de ganhar dinheiro, de prosperar, de poder, de status. Mas precisamos acordar. A minha oração é que nós, como igreja, sejamos uma igreja que de fato seja atuante, relevante, uma igreja que tem um olhar carinhoso, amoroso e, claro, que isso na prática para os vulneráveis da cidade. O que nós temos feito? O que nós temos feito? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero que agora você reflita. Aqui eu também não estou dando uma lição de moral em você, estou pensando a partir de mim. Aquilo que eu tenho falhado. Na maneira egoísta como eu tenho vivido. Nós precisamos nos arrepender diante do Senhor disso. Nós ainda não entendemos, talvez, que a igreja é o sinal do reino de Deus nesse mundo. Os nossos valores são valores do reino. As nossas ações são ações de acordo com o Rei. Precisamos nos arrepender, irmãos e irmãs, e mudar isso. Senhor, nos ajuda, Pai. Estamos aqui na Tua presença com corações quebrantados diante do Senhor, reconhecendo quão pouco temos feito, Senhor, pelos outros, pelo nosso próximo. E o muito que temos feito em nosso favor. Por favor, Senhor, transforma-nos. Mexe com a gente e transforma o nosso interior. Vem com Teu Santo Espírito, ó Pai. Muda, para que possamos de fato amar as pessoas como Jesus ama. Que possamos servir as pessoas como Jesus serve. Que possamos nos entregar, nos sacrificar por elas, como o Senhor se sacrificou por nós. Por favor, Pai, trabalhe em nós. Ajuda-nos como vide. Sejamos uma igreja que faz a diferença no bairro, na cidade. Que ama, que acolhe, que serve, que leva as pessoas a um relacionamento permanente com o Senhor. Também pela justiça social. Sejamos engajadas nisso, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Obrigado por Tua graça, tremenda graça, ó Pai, que ao desfrutarmos dessa graça, a gente possa estender essa graça às pessoas,
Não é sobre se a pessoa merece, Pai. Não é sobre se nós merecemos. Nós não merecemos. Não é sobre condenar as pessoas, mas é sobre salvá-las, absolvê-las. E o Senhor faz isso através da sua graça. Miseráveis pecadores, pecadoras que somos, o Senhor nos aceita, o Senhor nos regenera, o Senhor nos chama para teu lado, o Senhor nos faz filhos teus. Ó Pai, ajuda-nos ao entendermos da tremenda graça, ou sabermos dela, que a gente estenda essa graça às pessoas. Que a gente, ó Pai, não fique pensando se há mérito ou não, mas sim, que a Tua graça nos impulsione ao encontro dessas pessoas, dos vulneráveis, dos pobres, dos oprimidos, dos esquecidos, esquecidas da nossa sociedade. Levanta a Tua igreja de maneira orgânica, Senhor, mas que a gente possa unir as forças e conseguir também como instituição fazer mais, atuar mais, sermos mais ativos nisso, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado, pessoas sejam transformadas, pessoas entendam e recebam o Teu amor e compreendam mais de um Jesus que ama, que acolhe e que aceita. Faz isso através de nós, Senhor, por favor, nós clamamos a Ti, pedindo perdão por nossas falhas. Oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.